Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Você pode se colocar de pé nesta noite. Vamos adorar ao Senhor. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, com saúde, com alegria, para nós estarmos na presença dEle. E eu quero começar este culto lendo alguns textos da palavra do Senhor. Eu não vou pedir para você abrir, mas eu gostaria que você estivesse acompanhando aí onde você está. O primeiro texto é lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora Filipenses capítulo 3 diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? O que eu aprendo com esses dois textos? O primeiro eu aprendo sobre a unidade. Unidade não quer dizer que nós temos que fazer tudo igual, não quer dizer que eu tenho que ser igual a você, mas a unidade que Cristo nos ensina é de saber que nós estamos indo para o mesmo caminho. É quando nós juntos nos unimos com os nossos irmãos e nós declaramos que nós estamos indo para Jesus. E essa é a única fonte do universo que nos liga, que nos une do mundo espiritual e que nos ensina a exercitar essa unidade. Quando eu e você nos unimos com Cristo, nós declaramos que nós estamos prosseguindo, que nós estamos olhando para o nosso alvo, que é Jesus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, que a gente possa deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida na direção à luz, que é o Senhor Jesus. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos e adorasse, porque você está neste caminho. Porque o Espírito Santo pode gerar em você essa vontade de buscar, essa vontade de continuar prosseguindo, essa vontade de estar na presença, essa vontade que você tem todos os dias de querer mais do Senhor. Isso é o Espírito Santo que gera em mim e gera em você. E isso nos une, e isso faz com que a Igreja de Cristo seja reconhecida nessa terra. Isso faz com que a Igreja de Cristo seja uma voz que proclama que o Senhor Jesus, Ele vem e Ele vem para nos salvar. Vamos adorar ao Senhor através das orações. Comece a falar com o Senhor. Erga suas mãos se você pode fazer isso. Diga: Espírito Santo de Deus, eu estou aqui mais uma vez nesta noite. E eu quero te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero te agradecer porque o Senhor nos coloca no caminho. E esse caminho é o caminho eterno. Nós queremos, Pai, continuar prosseguindo para o alvo, que é Jesus. Queremos, Deus, nesta noite ouvir a Tua voz. Queremos, Pai, glorificar o Teu nome. Queremos, Deus, abrir a nossa boca e saber que o nosso louvor está chegando até o Teu trono. Queremos, Deus, que o Espírito Santo comece a tocar, comece a passear, comece a nos avivar e a trazer algo novo sobre a nossa vida nesta noite. Deus, obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Obrigada, Deus, porque enquanto nós vivemos em meio a toda essa pandemia, o Senhor tem guardado a nós, o Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem nos dado a oportunidade, Deus, de estar aqui na Tua casa para buscar o Senhor, para louvar o Teu nome.
Deus, muito obrigada. Nós queremos glorificar o Senhor, porque o Senhor faz maravilhas na nossa vida. Grandes são os teus milagres, Deus, e nós não nos cansamos de te agradecer por cada um deles. E Deus, neste dia, a tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez, mais um dia que o Senhor fez para nós. Nós queremos, Deus, nos alegrar no Senhor nesta noite. Nós queremos, Pai, glorificar ao Senhor nesta noite e dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, porque Ele já está aqui. Vamos adorar. Te
pode até tentar nos separar, nos calar, mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a nossa vida. Amém? Nós estamos num lugar seguro e nesse lugar nós não precisamos temer e nós vamos declarar isso nesta hora. Venha o que vier, nós estamos com o nosso general, que é o Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar. O Will vai estar dando uma palavra à igreja nesta hora. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Eu queria estar aqui falando hoje sobre ação social, né? Porque a doação, ela é uma forma de colocar a fé em prática. Quem doa seu dinheiro, seu tempo, doa bens materiais, mostra o amor de Deus. Porque a doação, ela é isso, ela é uma forma de servir a Deus a outras pessoas. As pessoas que estão à nossa volta, né? Quem ama, quer ajudar. Se alguém vê uma pessoa necessitada, uma pessoa precisando de ajuda, e não tem essa empatia com ela, né? Não tem essa vontade de ajudar, então a pessoa não ama de verdade. E quem ajuda com doações, investe no amor. Isso é o mais importante, a gente tem que ter essa lembrança. A doação é amar, é uma forma de demonstrar amor. E é um gesto, a doação também é um gesto de caridade bastante importante, que realmente vem acompanhado de amor, de muita bondade, e essa ação deve e precisa crescer. A gente vê muita família, principalmente nessa época de pandemia, passando necessidade, né? E a gente não pode, como igreja, a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que alguma coisa aconteça. E a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer a nossa parte também, porque a gente tem essa obrigação como igreja, né? Como servos de Deus, está ajudando, está passando adiante o amor que Deus nos ensinou. E é triste a gente ver, né, que muitas pessoas necessitadas acabam sendo meio que excluídas, né? Muitas pessoas deixam elas de lado porque elas têm menos. E aquele que faz parte da família de Deus, a igreja, a gente tem essa obrigação de ajudar o irmão, seja qual for a necessidade, com bens materiais, com oração, e de ajudar com doação mesmo, porque é o que Deus nos ensina, né? Lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 24 e 25, diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sendo assim, a nossa irmã Ana, pedi para a Ana ficar de pé, por favor, para quem, caso não conheça, né, ver ela ali. Ela está junto com a irmã Lourdes, conhecida como a mãe do pastor também, né? As duas estão juntas à frente do Ministério da Ação Social. E elas contam com a ajuda e colaboração da igreja para que a gente possa estar ajudando esse ministério para frente, que a gente possa estar ajudando com doação. Aqui tem a cesta, né, para a gente dar o nosso quilo, o nosso mantimento, e deixar ali para que elas possam estar ajudando outras famílias. E ela também está entregando para os irmãos, quem ainda não pegou, procure ela depois para estar pegando, um papelzinho indicando que cada irmão vai estar doando, para a gente bater nessa meta no próximo domingo, no primeiro domingo de abril, para que a gente possa estar arrecadando uma boa quantidade de quilo, para que a gente possa estar doação, né, fazendo a doação. Então aqueles que não pegaram papelzinho, procure a irmã Ana depois, para ela estar passando o papelzinho para os irmãos, e agradeço a oportunidade. Amém? Nesse momento nós vamos entregar os nossos dízimos, as ofertas. Se você veio preparado para isso, o Will e a Lissane vão estar tocando, e você pode estar trazendo ao altar o seu quilo, o seu dízimo, a sua oferta, com alegria na casa do Senhor. Amém?
Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor sobre as nossas vidas e entregamos no teu altar agora, Deus, a nossa oferta ao Senhor, o nosso coração agradecido, ó Deus, os nossos dízimos, os mantimentos, pedindo ao Senhor que receba em forma de adoração sincera, Pai. Continue abençoando os meus irmãos, aqueles que ofertaram, aqueles que não puderam, ó Deus, mas se ofertam ao Senhor, que têm o desejo de te servir, ó Deus, de se entregar na tua obra, na tua casa. Senhor, que as janelas dos céus estejam abertas abundantemente sobre a vida desta igreja. Nós consagramos tudo que temos, tudo que somos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos conduza, que o Senhor continue nos abençoando e fazendo de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Abençoa a tua casa, Senhor. Fica à vontade no nosso meio. Consagra, Senhor, esses dízimos e tudo aquilo que foi entregue ao Senhor nesta noite e todas as atitudes desse culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. 2021, o ano da Fé. Pitu e o William estão aí com a gente. Como é que a gente recebe eles? São nossos, mas vamos receber? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Volte sempre. Então, nós estamos trabalhando esse ano com o ano da fé. Vamos declarar mais uma vez? 2021, o ano da fé. Amém. Vou pedir o Lucas para soltar um vídeo e logo em seguida nós falamos mais um pouquinho. Deus me deu 3 ordens, 3 direcionamentos preciosos para este tempo complicado que nós estamos vivendo, para esse tempo desafiador. Eu quero trazer para você nesse vídeo essas 3 ordens que vão impactar a sua vida. Isaías capítulo 7, versículo 2. Quando se soube na casa de Davi que o exército de Arã estava acampado em Efraim, o coração do rei e do seu povo ficaram perturbados, como árvores das florestas agitadas pelos ventos. E aí vem o Senhor falar com o povo de Deus, lá no versículo 4. Deus disse: tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração. 3 coisas que o Senhor disse para aquele povo que estava em tempo de tormenta, que estavam num tempo de guerra, e nós estamos vivendo tempos difíceis. Não é uma guerra física de combate mesmo, mas é um combate espiritual, é um combate também de saúde contra enfermidades, doenças, contra ideologias que querem implantar em nossas cabeças, que querem matar a nossa fé, querem secar a nossa espiritualidade. É combate. E o Senhor vai dizer para mim e para você: tem ânimo, não temas e não vacile o teu coração. 3 ordens de Deus. Primeiro, ter ânimo, que você tenha ânimo, que você desenvolva ânimo. Eu vejo muitas pessoas dizem para mim: Tony, eu tenho preguiça, eu não quero orar, eu não tenho vontade de orar. É claro que não tem. A nossa mente, ela sempre vai guardar energia. Então ela vai querer sempre que você fique deitado, sempre que você fique tranquilo. A preguiça, por ser um pecado capital, ela acontece em você naturalmente. Se você não se colocar em prontidão, não se colocar em oração, você não vai ter esse hábito poderoso de orar constantemente. Então, é só você instalar a mentalidade de que você está em um combate. Em tempos difíceis, ninguém fica deitado até tarde, não. Em tempos difíceis, nós levantamos cedo, nós oramos, fazemos jejum, clamamos, nos preparamos. Quando o exército, ele está... Olha que interessante, né, que veio ao meu coração agora. Quando o exército está em combate, está em tempos de guerra, nem tirar a roupa de combate o soldado tira. Ele dorme ali com o coturno, dorme com a arma abraçada, dorme de uniforme, porque a qualquer momento o embate pode chegar, o combate pode acontecer e ele está pronto. Então que você tenha ânimo para estar pronto, estar pronta para qualquer momento você vencer em nome de Jesus. Para qualquer momento que o demônio se levantar contra você, que as situações, as pessoas más se levantarem contra você e a sua casa, você está pronto, pronta para vencer. E a segunda coisa, a segunda ordem de Deus: não
temas. Imagina que você está no exército de Deus e atrás de você o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso está disponível para lutar em seu favor e você ali como combatente do exército do Deus vivo. Imagina, você está aqui caminhando, tem um monte de demônios na sua frente ou pessoas que querem destruir você, mas aqui atrás de você, bem nas suas costas, o Deus de Israel está lutando no seu exército. Ele é o seu general. Você vai ter medo? É claro que não. Então, contemple este Deus vivo lutando a seu favor. Sempre que você ora e visualiza que Deus está lutando a seu favor, o temor, ele acaba. O medo vai sair. E uma coisa que eu sempre tenho feito, renuncie o medo. Se o medo entrar no teu coração, você vai renunciar a todo instante. Eu renuncio o medo em nome de Jesus. E a terceira coisa, não vacile o teu coração. Que ordem preciosa de Deus. Não vacile o teu coração. Isso é muito poderoso. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, as pessoas estão vacilando aqui dentro, nas emoções, nos sentimentos, na fé. Os momentos estão difíceis e a pessoa começa a ficar desesperada, a pessoa começa a procurar em coisas que não são de Deus. E isso é vacilar o coração. Então, as duas primeiras coisas vão trazer resultados para a terceira ordem. Então, primeiro, você tem ânimo, você está orando constantemente, você está constantemente preparado para o combate. Segundo, você não tem medo porque você vê que Deus está do seu lado, que Deus luta a seu favor e aí, consequentemente, você não vai vacilar o seu coração. Não vacile o teu coração, continue crendo, continue acreditando, continue confiando que o braço de Deus, a destra poderosa do Senhor está a segurar você, está a segurar a sua família, está a segurar a sua história. Confia. Que essas 3 palavras fiquem no seu coração e você possa hoje orar todo esse dia meditando nessas 3 ordens do Senhor. Amém? Eu achei muito interessante essa palavra, porque verdadeiramente nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? E muitas das vezes nós nos pegamos com muito medo, nós queremos vacilar, nós não temos ânimo, mas essa palavra vem de encontro ao meu coração e eu acredito que é o teu coração nesta noite, amém? Erga suas mãos comigo e diga: eu preciso ter ânimo, não temer e não deixar que o meu coração vacile. Amém? Amém. Que esses 3 pontos estejam firmes na nossa vida. Né? Que esses 3 pontos possamos carregar durante o dia mau, durante os obstáculos que se levantam contra nós, porque verdadeiramente os dias são maus. E nós, como igreja, precisamos orar. Semana passada nós levantamos um clamor aqui para os enfermos, oramos pela vida do pastor Aloísio, pela Lia, por tantas outras pessoas que estão acometidas, Altamiro com a sua audição, e hoje nós não vamos fazer diferente, mas antes nós vamos cantar. Eu queria que você se levantasse, quero chamar as meninas aqui. Nós vamos cantar o louvor que nós cantamos no domingo passado também. Nada temerei, porque eu sei que eu não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo e é Ele que está me sustentando. É Ele que tem estado comigo todos os dias. Amém.
vamos orar. Quero chamar o pastor Fabrício. Como eu disse na semana passada, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós buscarmos a face do Senhor, é tempo de nós colocarmos o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro nas mãos do Senhor, a vida da nossa família. Quantos estão carecendo do agir, do sopro de Deus, do fôlego de vida? E o Senhor pode fazer isso nesta hora, quando eu e você clamamos ao Yeshua HaMashiach, aquele que está conosco, Deus eterno, o nosso Deus. Ele está vivo, queridos, e nós precisamos clamar a Ele. Não há outra pessoa que possa intervir. Então, nesta hora, se você puder se ajoelhar, faça isso. Coloque mesmo a sua vida, a sua família, a igreja, aqueles que são conhecidos seus, que precisam da nossa oração. Esteja orando neste momento. Jesus. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos nesse momento, Pai, entrarmos na presença do Senhor e colocar diante do altar do Senhor, ó Deus, a vida daqueles que possam estar enfrentando nesse momento a enfermidade. Nós temos vivido, ó Deus, tempos de dificuldades, tempos de calamidade na área da saúde, e não poucas pessoas, ó Pai, estão passando por grandes crises, mas nós sabemos, e a Sua palavra nos garante, que em todo tempo o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem estado conosco nos tempos bons, mas o Senhor também tem estado conosco nos tempos difíceis. Na semana passada, Deus, nós levantamos a oração e pedimos pela vida do pastor Aloísio, e nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai. Agradecer pela cirurgia que foi bem sucedida, pela saúde do seu filho que está bem. Como somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela sua bondade derramada sobre a vida do seu servo. Mas eu quero continuar entregando ao Senhor, ó Deus, a vida de outros enfermos. Eu quero colocar nas mãos do Senhor a vida do Marquinho, ó Pai, que está acometido pelo Covid. Eu quero colocar em suas mãos a vida do nosso irmão Gilmar, que também está acometido, ó Pai, por essa enfermidade. Eu quero entregar nas mãos do Senhor, ó Deus, a vida do nosso irmão Bruno, a vida da nossa irmã Laísa, ali da Primeira Igreja Batista do Retiro, que também estão enfrentando essa enfermidade, a nossa irmã Lucinéia. São tantas pessoas, ó Pai, passando pela crise, ó Deus, das enfermidades. Eu entrego em suas mãos a vida do meu pai, o João Batista, Deus, a sua saúde, que o Senhor esteja fortalecendo a vida do seu filho, ó Pai, cuidando da sua diabetes, das suas enfermidades, dos seus rins. Eu entrego nas suas mãos a vida da nossa irmã Rosa, a sua recuperação, ó Pai, daquela cirurgia nas suas vistas, ó Deus. Eu entrego nas mãos do Senhor a vida do nosso irmão Dinho, ó Pai, que ainda aguarda a cirurgia, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja abrindo as portas para ele, ó Deus. Abra as portas, ó Deus, para o seu filho, para que ele possa passar pela sua cirurgia, para que ele seja recuperado. Eu entrego em suas mãos a vida do nosso irmão Altamiro, ó Pai, a sua enfermidade ali nos seus ouvidos. Que o Senhor esteja tocando, ó Pai, o corpo do seu filho, curando o seu filho, tratando do seu filho, ó Deus. Eu entrego em suas mãos a vida da mãe da nossa irmã Rosilene. Que o Senhor esteja cuidando dela também, fortalecendo a sua filha, ó Pai, colocando na sua filha, dando à sua filha saúde, força, disposição para se alimentar, para cuidar, ó Pai, do seu corpo. São tantas pessoas, ó Pai. Vivemos um momento tão difícil, mas nós queremos entregar nas mãos do Senhor a vida de cada um enfermo, ó Pai. Aqueles que eu não citei os seus nomes, aqueles que porventura eu talvez nem saiba que estão passando por enfermidades. A nossa irmã Elíada, ó Pai, que tem passado mal nesses últimos dias. Cuida da sua filha, restaura a saúde da sua filha, ó Pai. São tantas pessoas que nós amamos, pessoas, ó Pai, que são realmente, de fato e por direito, nossos amados irmãos em Cristo Jesus, ó Deus. Eu quero também agradecer ao Senhor, e não apenas pedir, mas agradecer ao Senhor pela recuperação também de muitos irmãos que passaram por suas enfermidades,
mas que foram restaurados pelo Senhor, ó Pai. Eu sei que as suas mãos não estão encolhidas, eu sei que o Senhor tem visto tudo que o seu povo tem enfrentado, e eu sei, ó Pai, que apesar das adversidades, o Senhor não tem nos deixado sequer por um segundo, mas o Senhor tem acompanhado o seu povo, ó Pai. E assim eu continuo pedindo ao Senhor o teu cuidado, a sua proteção e a sua provisão, ó Pai. Envia cura à nossa nação, envia cura à nossa cidade, ó Pai. Nós precisamos que o Senhor esteja sarando verdadeiramente a nossa terra, e o único que tem poder para isso é o Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor, ó Deus, a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, e o pastor está com a palavra. Amém, meus irmãos. Chegamos aí no finalzinho do mês de março, né? Nós estamos comemorando nesse mês o mês das mulheres, e nós estamos chegando também, junto com isso, ao encerramento da nossa série As Extraordinárias Mulheres da Bíblia, né? Apenas justificando, meus irmãos, nós teríamos na data de ontem o nosso encontro, o encontro das pérolas, né? O encontro da nossa rede de mulheres, mas a Lissane e a nossa irmã Juliana, elas pedem, né, para comunicar que não foi cancelado, mas sim adiado, né? Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é para muita prudência. Nós estamos em uma cidade que tem uma boa estrutura e que nem assim está conseguindo atender toda a demanda, não é? Então, meus irmãos, o encontro ele não foi cancelado, o encontro ele foi suspenso. Em um tempo oportuno nós realizaremos. Eu estava até brincando com a Liz lá em casa, eu brinquei com o Lucas na entrada também, né, Lucas? Até o churrasco, meus irmãos. Quem é que leu a Bíblia inteira, né? 2019. Eu estou devendo esse churrasco para vocês. Eu não esqueci, né? Mas a pandemia ela começou o ano passado e nós entramos um ano inteiro parado, estamos em outro parado. Mas esse churrasco vai sair assim que nós estivermos vacinados e protegidos, né? Também quero trazer uma informação aos irmãos em relação à denominação. No dia de amanhã, segunda-feira, dia 29, nós teremos uma reunião às 19 horas aqui na Igreja Batista da Vila Mori, uma reunião da Ordem e Associação, para a gente traçar um programa conjunto sobre como será os próximos dias em relação às igrejas batistas aqui na nossa região, tá bom? Nós estamos estudando se manteremos as igrejas abertas, se talvez fecharemos por 15 dias para talvez ajudar nesse desafogamento, né, de alguma maneira, dos leitos em Volta Redonda que estão faltando. Então, assim, meus irmãos, a igreja ela quer cooperar com o poder municipal. Acontece que a igreja ela está muito visada hoje por coisas que às vezes faz e não deveria fazer. Então, nós queremos realmente fazer um programa conjunto, as 43 igrejas aqui da região, um programa conjunto de combate ao Covid-19. Nós vamos fazer um compromisso juntos desse enfrentamento, as medidas que nós faremos, e vamos enviar esse projeto à prefeitura para que o município saiba que ele não está sozinho, mas que nós também estamos juntos no combate a essa enfermidade, né? Essa é uma responsabilidade da igreja e também um grande testemunho que nós podemos dar nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, amanhã, provavelmente não, que a reunião deve acabar tarde, mas na terça-feira eu mantenho os irmãos informados pelas redes de comunicação
sobre como nós procederemos nos próximos dias. Pastor, então domingo que vem não tem culto? Eu não falei isso. Eu não sei o que a gente vai combinar lá. Então, segura aí que na terça-feira eu tenho informações para a igreja. Tá bom? Gente, nós estamos chegando no final da nossa série, As Extraordinárias Mulheres da Bíblia, e eu fiquei naquele dilema ontem, pensando assim, sobre quem eu falarei, né? Tinha muita mulher para eu falar, irmã Nadia, eu não dava para falar de todas, né? E os irmãos se lembram de quais que nós já falamos até aqui? Ó, nós falamos de Lídia, né, na abertura, nós falamos de Débora, no nosso segundo encontro, no nosso terceiro encontro, a nossa irmã Ariane ministrou sobre quem? Boa, Sifrá e Puá, as parteiras, né, de Moisés ali, da época de Moisés. E aí, meus irmãos, nós falamos sobre Esther no domingo passado, e eu fiquei pensando, como encerrar, né? A gente tem que encerrar com chave de ouro, como é que a gente vai fazer? E aí, como eu tenho dito aqui na igreja, pensei, e cheguei à conclusão, meus irmãos, que a braba tem nome, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Maria, né? Quero falar sobre a mãe de Jesus. Eu penso, meus irmãos, que em toda a escritura sagrada é difícil nós encontrarmos, por mais extraordinárias que sejam, uma mulher assim comparável a Maria, mãe de Jesus, e nós vamos falar sobre isso na nossa reflexão de hoje. Então vem comigo lá para Mateus, no capítulo de número 1, nos versículos 18 a 25. Mateus, capítulo de número 1, os versos 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, 18 a 25. Amém? Mateus é fácil, né? Vamos lá? Vamos juntos? Juntos não. Eu vou aqui na minha tradução, que talvez ela não seja muito parecida com a sua, né? Senão a gente vai ficar muito diferente. Mas diz assim: o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar ou difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, e aí, meus irmãos, o profeta citado é Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. E eu pensei, meus irmãos, como é que eu vou dar título para uma mensagem, se nós já falamos de várias mulheres extraordinárias, né? Nós já falamos de mulheres aí sensacionais, mulheres que são exemplos para os homens e para as mulheres, para as crianças, adolescentes, adultos, todos nós. E eu pensei, poxa, fica difícil dar um título para demonstrar que Maria, ela está talvez assim em um outro nível espiritual, dentro daquilo que nós devemos buscar para as nossas vidas também. E eu cheguei ao título, meus irmãos, uma mulher super extraordinária. Porque se as demais são extraordinárias, Maria, eu penso que ela ainda vai além. Ela vai além daquelas que eu citei lá atrás. A prova disso foi a missão e o papel que ela desenvolveu. A missão para a qual ela foi chamada, o papel que ela desenvolveu é incomparável a qualquer história que eu já contei aqui nesse mês de março.
Maria, ela recebe a missão de ser a mulher que vai abrigar dentro do seu corpo Deus. Quando nós vamos para João, no capítulo 1, meus irmãos, versículo 1 para frente, a palavra ali, ela começa a falar sobre quem é Jesus, e ela diz, olha, no princípio ele era o verbo, no princípio o verbo, ele estava com Deus, e o verbo, ele era o próprio Deus. Há quem diga que Jesus, ele não é o próprio Deus, mas acontece que quando nós temos um encontro com a palavra ali nas línguas originais, o que o texto diz é Logos, isso significa o próprio Deus, e a palavra ela continua, sem ele, nada que existe, existiria, e tudo que existe foi feito por ele. E aí, meus irmãos, o anjo ele vem e diz para José o seguinte, olha José, a sua futura mulher, a sua noiva, ela está grávida, o que habita nela é do Espírito Santo, e o seu nome é Jesus, que significa Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Então, meus irmãos, Maria, ela é a portadora, ela é um ser humano, e ela está carregando em seu ventre. Eu fiquei meditando nisso ontem, e é muito difícil, meus irmãos, disso entrar na nossa cabeça, porque quando eu penso em Jesus, você já viu uma foto do universo? Eu sou apaixonado por essas coisas, mas quando você olha uma foto do universo, nós vemos milhares e milhares e milhares e milhares de milhares de milhares de milhares de planetas, de astros, de estrelas, de estrelas como o Sol, de astros como a Lua, tem infinitudes, né? Muita coisa. E todas essas coisas que nós vemos no universo foi criado por Jesus. A palavra diz, tudo que existe foi criado por Ele. Sem Ele, nada do que existe existiria. E eu fico pensando que essa pessoa, que esse ser que criou todas essas coisas, ele estava dentro de uma mulher humana. Então, meus irmãos, não tem nada, nenhum evento, nada que eu possa comparar com a experiência que Maria viveu, porque é uma experiência fora do comum, inimaginável, extraordinária. Em seu ventre, ela colheu sobre a graça do Espírito Santo, aquele que veio para salvar a humanidade. Mas afinal de contas, meus irmãos, quem era Maria? Por que ela foi escolhida para um propósito tão grande? E para a gente poder responder, né, um questionamento tão profundo como esse, nós devemos entender que antes de tudo, Maria ela foi escolhida por uma decisão divina. Passamos pela soberania divina, né? Nós estudamos ontem no nosso momento teológico o que significa soberania. Se você não assistiu, vai lá e assiste, que vai te dar uma visão sobre quem é Deus. Mas passa pela soberania de Deus escolher Maria. Mas também a soberania de Deus leva a Deus a essa escolha por algumas qualidades de Maria. Qualidades espirituais, qualidades morais, qualidades que nós precisamos buscar para a nossa vida também, se nós realmente desejamos, como estamos buscando nesse mês de março, levar uma vida extraordinária, como essas mulheres levaram uma vida extraordinária. E quais as qualidades de Maria? Em primeiro lugar, a primeira qualidade que eu vejo em Maria está logo no começo do texto, aonde diz que ela era uma mulher virgem. E a gente olha nesse primeiro momento, e eu quero dizer para você que tem muito mais por trás dessa informação bíblica. A primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre Maria é que ela era virgem. Lucas 1, 26, 27 diz: o anjo Gabriel, ele foi enviado da parte de Deus a Nazaré, a uma virgem. E essa informação que a Bíblia nos dá é uma informação extremamente importante. E por quê, meus irmãos? Porque nos tempos bíblicos, hoje está uma coisa de doido, mas nos tempos bíblicos a virgindade era algo extremamente cobiçada
e pura. A virgindade ainda é isso? É lógico que é. A sociedade que não vê sim, mas Deus continua vendo. Mas nos tempos bíblicos, meus irmãos, a virgindade ela tinha um simbolismo, um significado. Significava extrema pureza, santidade, santificação. A palavra nos diz que José ele não teve relações com Maria até que Jesus nascesse. Isso também serve, meus irmãos, para fortalecer a profecia de Isaías 760 anos antes de que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, aquele que tem a essência do Criador, porque é o Criador, nasceria de uma virgem. Então a virgindade de Maria ela é muito importante, porque ela simboliza algo que nós devemos buscar, a pureza espiritual. Quando eu olho para Maria, meus irmãos, eu penso em uma mulher que buscava pureza espiritual. E nos tempos que nós estamos vivendo, o que a igreja precisa, o que nós precisamos, o que todo cristão precisa, é de fato buscar pureza espiritual. E por que nós precisamos tanto buscar isso hoje? Porque é muito difícil de alcançar. É muito difícil. Nós somos bombardeados o tempo inteiro com informações impuras. E hoje muito mais, e talvez muito além daquilo que acontecia nos tempos bíblicos. Recebemos uma chuva de impureza das mais diversas formas diferentes. Você está vendo uma propaganda lá, e a propaganda ela pode estar falando de qualquer assunto. Você pode não estar esperando, mas em algum momento ela vai explorar a impureza. Ela está falando de cerveja, você já vai esperar que vai aparecer uma mulher seminua, não é? Mas às vezes está falando, sei lá, de um motor de avião, e você não está nem esperando, uma propaganda mecânica, de repente aparece lá, por falar em avião, aí aparece a mulher. Então, meus irmãos, os tempos que nós vivemos é um tempo de absurda impureza. E eu não estou falando apenas da impureza sexual, mas a impureza moral. A impureza ela está em todos os lugares. A impureza ela está na política. Nós temos governantes que oram agradecendo a Deus por propina. Meus irmãos, se essa não for a sociedade mais impura de todos os tempos, eu não sei qual será. Mas Maria, meus irmãos, ela não vivia em uma sociedade tão diferente da nossa. Ela tinha uma carga de impureza, talvez de um modo diferente, mas era tão impura quanto. Talvez o acesso às informações eram mais difíceis, mas a impureza também estava ali. Mas diz a palavra, meus irmãos, que Maria é uma mulher que busca a pureza. Certamente, se ela não buscasse a pureza, ela não seria uma pessoa virgem em seus dias. Então eu quero trazer para os irmãos essa primeira influência extraordinária de Maria. Meus irmãos, nós precisamos de um regresso à santidade. Nós precisamos de um regresso a uma busca pela pureza. Pureza de pensamentos, pureza de palavra, pureza de tudo. Como é triste, meus irmãos, quando nós presenciamos, né? Uma vez eu estava em um encontro de diáconos, não é da nossa igreja não, estava em um encontro de diáconos, e eu vi um palavrão aqui, um palavrão ali, um palavrão, de repente estava um xingando o outro. Então a impureza, ela está em todos os lugares, ela tem muitas formas, ela passa pela boca, ela passa pela mente, ela passa pelos olhos, ela passa pelo pensamento. E a palavra de Deus chama essas coisas de torpeza, e torpeza literalmente significa um peixe podre. Alguém falava comigo essa semana que vinha de Angra dos Reis, e um caminhão de peixaria capotou ali na descida de Angra, e ele falou assim, rapaz, estava difícil de passar por causa do fedor de peixe, mas os peixes nem estavam podres.
Agora você imagina o cheiro de um peixe podre. A isso a Bíblia compara a impureza dentro do cristão. Então Maria, ela vem nos ensinar, meus irmãos, a buscarmos uma vida de pureza em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, Maria, ela chama a minha atenção também porque ela é uma mulher agraciada. Diz assim em Lucas 1, no versículo 28, na parte A: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada. E o que significa, meus irmãos, ser agraciada, né? Nas línguas originais, ser agraciada significa ser muito favorecida. Ser muito favorecida. Maria, ela era favorecida por Deus não apenas naquele momento, mas durante toda a sua vida ela seria favorecida. Mas eu fico pensando, meus irmãos, em Maria, em um ser humano como nós, em uma mulher de carne e osso, em uma mulher com suas limitações, como todo ser humano tem, portando dentro do seu ventre aquele que criou o universo, aquele que criou a própria Maria. É muito doido. Se você pensa que Cristo, ele é o criador da própria Maria, e você pensa em Maria dando a luz a Cristo, a sua cabeça explode. Mas é isso mesmo, porque lá em Jeremias, no capítulo 1, o Senhor, ele deixa claro para nós que ele planejou o ser humano antes da sua concepção. Então Maria não é um acidente, ela foi planejada por Cristo antes de nascer, e agora esse criador está dentro dela. Que experiência incomum! A sua busca por santidade, meus irmãos, atrai o favor do Senhor. E eu acredito, meus irmãos, que todos nós carecemos tanto do favor do Senhor. Todos nós carecemos tanto da graça do Senhor. E às vezes a gente reclama e a gente murmura que a gente precisa do favor do Senhor, da graça do Senhor. Mas para isso, meus irmãos, nós também precisamos pisar, né, nos passos de Maria e buscar uma santidade diferente, uma santidade mais profunda, levar uma vida talvez muito melhor do que aquela que nós levamos. E é interessante que essa palavra agraciada, ela passa pela graça. E se é graça, meus irmãos, é um favor imerecido. O que eu quero dizer para você é que Maria, ela buscava santidade, ela buscava pureza, ela era uma mulher incomum, ela era uma mulher talvez muito diferente de nós. Eu não estou fazendo juízo de valores, mas é só uma evidência. Era uma mulher que estava muito além daquilo que nós talvez vivemos em nível de santidade. Porém, a sua vida, o modo como ela vivia, todo esse ambiente de santidade, ainda não era suficiente, guarde isso na sua mente, para tornar Maria digna de carregar o Criador do universo dentro de si mesmo. Por mais puro que seja o ser humano, ainda que ele seja o ser humano mais puro do mundo, isso não vai fazer do ser humano, e ser humano nenhum, digno de carregar Deus dentro de si mesmo. Mas Maria carregou graça, favor e merecido. Salve agraciada. É como se o anjo ele estivesse dizendo: olha Maria, você é uma mulher que leva uma vida extraordinária. Ainda assim, não é o suficiente para um propósito e uma missão tão grande, mas você hoje recebe um favor do Senhor. Pelo modo como você vive, pela maneira como você se relaciona com Deus. E isso me mostra, meus irmãos, que nós somos abençoados por graça. O que Maria me ensina aqui, meus irmãos, é que nós precisamos aprender a depender da graça. Olha, isso pode parecer muito óbvio e muito simples, mas não é. Muitas vezes nós não sabemos viver dependentes da graça. Nós achamos que Deus ele só vai agir por nós, a nosso favor, se eu conseguir fazer isso ou aquilo, se eu for assim ou assado, ou Deus ele não me ama por causa disso ou daquilo. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós também negamos o Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho da graça.
Então nós devemos buscar, nós devemos nos aprofundar no relacionamento com Deus, mas nós devemos entender que ainda assim, tudo é pela graça. Por mais que eu busque, por mais que eu me santifique, por mais que eu melhore, por mais que eu evolua, ainda assim eu não sou merecedor de nada. É tudo por graça, é nada por merecimento. Maria, ela me ensina a ser dependente da graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu me lembro que quando eu era pequeno tinha uma música mais ou menos assim: eu dependo da graça. E meus irmãos, nós precisamos depender da graça do Senhor. Terceiro, Maria, ela tinha consigo naquele momento a presença do Senhor. O anjo, ele disse a Maria em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, o Senhor é contigo. Meus irmãos, quando eu vejo isso daqui, eu me lembro de Gideão, porque Gideão está lá no lagar, malhando trigo, e o anjo aparece, e o anjo, ele diz o quê? O Senhor é contigo. E agora o anjo, ele aparece para Maria, ele diz a mesma coisa: olha, o Senhor é contigo. E o que ambos têm em comum? Ambos passariam, enfrentariam problemas e desafios enormes. Mas o anjo, ele está dizendo: o Senhor, ele é contigo. E ao dizer isso, meus irmãos, que o Senhor era com ela, o anjo, ele declarou algo que Maria obviamente sabia. Nós também sabemos. Mas é algo, meus irmãos, que certamente, muitas vezes, as circunstâncias nos levam a esquecermos. Nós sabemos, Deus, ele está com a gente, ele caminha conosco, ele promete isso. Maria também sabe, Deus está com ela, ele caminha com ela, ele promete isso. Mas, irmãos, sinceramente, às vezes os problemas chegam e eles são chapa quente. E quando eles chegam na pressão, nós esquecemos. E aí nós tememos além daquilo que deveríamos temer. E aí nós vacilamos. E aí, meus irmãos, nós entramos por caminhos que não deveríamos. Nós murmuramos, nós blasfemamos. O momento não era fácil para Maria. Maria está grávida, mas Maria é solteira, ela é noiva. José, ele não sabe do que está acontecendo ali, meus irmãos. Se fosse você no lugar de José, você chega e descobre que a sua mulher está grávida, e aí? E aí ela vira e fala assim: você está grávida, como que foi isso? Eu não sei muito bem, eu estou grávida. Em um ambiente, meus irmãos, em um tempo extremamente machista, preconceituoso, onde Maria podia ser até morta, porque o noivado, ele já era um pacto de promessa de casamento. Maria, ela não é casada, mas ela também não é necessariamente solteira, como eu disse, né? Mas ela já tem um compromisso, ela já tem um contrato de casamento. Em algumas situações, meus irmãos, o noivado, os noivos já moravam na mesma casa, só não coabitavam. É uma cultura diferente, é um processo diferente, mas era um propósito de conhecimento mútuo. E José, meus irmãos, ele sendo mesmo um homem justo, ele pensa em largar Maria. Mas quem não pensaria nisso no lugar desse cara? Quantas aflições poderiam ser levantadas sobre a vida de Maria? E eu fico pensando, meus irmãos, eu quero trazer você para uma realidade. Como que será que estava a cabeça de Maria? Eu não sei, talvez uma mulher, ela não quer engravidar e ela engravida, e eu não sei como fica a cabeça dela no primeiro momento, né? Se ela não quer engravidar e ela engravida, naquele momento ela, opa, meu chão já fugiu. Agora imagina você ser virgem e estar grávida, é completamente diferente. Em uma sociedade onde você poderia ser morta por isso, como você ia dizer isso para um noivo que você ama e nunca traiu? Como estava a cabeça de Maria diante dos problemas
que ela enfrentaria dali para frente, o anjo ainda não havia dado muita informação, ele vai dar daqui a pouco. E é aí que o anjo aparece e ele diz: calma, Maria, eu sei como está o seu coração e as tribulações que afetam a sua mente, mas o Senhor é contigo. E a exemplo de Gideão, meus irmãos, eu imagino que essas palavras são palavras fortalecedoras, porque Gideão, ele está apavorado, ele está com medo, mas depois que ele recebe essa palavra, nós vemos um outro homem indo para a guerra com poucos soldados, enfrentando um exército gigantesco. E aqui nós também vemos Maria fortalecida, indo falar para José, contando o que está acontecendo. Daqui a pouco o anjo intervém com José também, e ela leva aquela gravidez em um momento aonde bebês recém-nascidos seriam mortos mais para frente, e ela tem que fugir. Mas agora Maria, ela tem uma coisa muito viva na sua mente de novo, algo que poderia estar se perdendo ali naquele momento de adversidade. Deus é comigo. E se Deus é comigo, eu posso qualquer coisa. A presença do Senhor é comigo, ela é fundamental. Meus irmãos, há alguns anos atrás, a presença de Deus, guarda isso na sua mente, ela é fundamental, ela é abençoadora. Há uns anos atrás, eu estava pregando muito sobre um texto, e aí eu fiquei anos sem pregar sobre ele. Tem uns 4 anos que eu não prego sobre esse texto, e tinha alguém que sempre brincava comigo quando eu pregava sobre esse texto, que é a Tayane, a Pitu. Hoje eu coloquei no meu esboço e falei assim: vamos falar sobre isso daqui. Eu nunca mais falei. Ah, é a Pitu aqui, ó. Aí ela vai falar assim em casa: nossa, o pastor só prega sobre isso. Tem mais de 4 anos que eu não falo sobre isso. Sobre o sacerdote Eli. Mas, meus irmãos, o sacerdote Eli, ele vive em um tempo onde a Arca da Aliança é algo muito forte em Israel, e ela simboliza a presença de Deus. Como você conhece a história, eu não vou ficar rodeando em torno disso, mas eu quero dizer para você que lá em 1 Samuel, no capítulo de número 4, em um determinado momento, esse sacerdote, ele trata mal a Arca da Aliança, ele não a trata da maneira como ele deveria. Os seus filhos, Ofni e Finéias, profanam, de certa forma, a arca, levando a arca para o acampamento de guerra, sem a permissão do Senhor, e aí a arca, ela é roubada. E aí, meus irmãos, muita desgraça vem sobre a casa de Eli, sobre a casa de Finéias. E no momento que Eli morre, que Finéias morre, que seu irmão morre, a mulher de Finéias, ela dá à luz a uma criança, e é um ambiente tão terrível em Israel, é um momento tão ruim, de tanta desolação, que ela coloca o nome daquela criança de Icabode, que significa ausência da presença de Deus. E foi um dos piores momentos que Israel já viveu, foi o momento onde faltou a presença do Senhor no meio deles. Mas, porém, tem a parte que eu não pregava, Pitu. A arca, ela não ficou perdida, não é? Mas ela foi parar na casa de 2 homens, Abinadab e Eleazar. E diz a palavra que enquanto essa arca ficou na casa de Abinadab e Eleazar, eles foram estupidamente, extraordinariamente abençoados pelo fato de que a presença de Deus estava literalmente dentro da casa deles. Amém? A presença de Deus, ela é fundamental para o nosso êxito. E assim foi também, meus irmãos, com Maria. E Maria, as adversidades vieram contra ela, vieram sobre ela, mas ela venceu cada uma daquelas adversidades, porque a palavra do anjo se cumpriu. Deus estava com ela, literalmente. Em último lugar, Maria, ela chama muito a minha atenção, e ela influencia a nossa vida, porque Maria, ela era também bendita entre as mulheres. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, diz que Maria, ela está meio assombrada com aquela informação que ela recebe do anjo. E aí o anjo, ele completa e diz: Maria, bendita és tu entre as mulheres. Você já pensou como que essa frase é fantástica? Porque às vezes a gente não pensa muito no poder das palavras.
palavras, mas o anjo ele vira para Maria e diz: Maria, você é bendita entre as mulheres. Que mulheres? Todas do planeta, todas de Jerusalém, todas de Israel, mas todas da face da terra, porque nenhuma outra mulher na história carregou Deus dentro de si. Bendita és tu entre as mulheres. E com essa expressão, meus irmãos, o anjo ele quis enfatizar que Maria chamava a atenção de Deus. E eu só lembro de talvez duas situações parecidas. Uma é a primeira história da Bíblia, em ordem de tempo, não em ordem de livro, mas a história de Jó. A história de Jó é a primeira história da Bíblia, é o livro mais antigo da Bíblia. E esse homem, ele chama a atenção do Senhor. A outra história também, meus irmãos, também está lá no comecinho, que é de Noé. Noé, ele também chama a atenção do Senhor. Eu poderia também colocar nesse jogo Enoque, talvez eu poderia colocar nesse jogo Eliseu. São pessoas que chamaram a atenção do Senhor. Em meio a quem? Em meio a toda a humanidade. Mas Noé, ele chama mais a minha atenção, porque é literalmente em meio a toda a humanidade. Esse homem chama a atenção de Deus. Meus irmãos, o nosso modo de levar a vida, ele pode chamar a atenção do inferno, ou ele pode chamar a atenção do céu. O nosso modo de levar a vida, eu repito, ele pode chamar a atenção do inferno ou chamar a atenção do céu. Pastor, a minha vida ela não chama a atenção nem do inferno nem do céu. Então nós temos graves problemas. Porque se nós não somos conhecidos nem no inferno nem no céu, há um grave problema. A palavra de Deus ela nos diz, meus irmãos, que alguns discípulos eles estavam muito empolgados com o poder do Espírito Santo. E eles viam os apóstolos expulsando demônios, e esses seguidores, eles se aventuraram em um exorcismo. E eles chegaram em uma casa onde havia uma pessoa endemoniada, e eu fico pensando, meus irmãos, que demônios debochados. Porque eles pensam que estão abafando esses discípulos, esses seguidores de Jesus, e a pessoa está ali endemoniada, e eles impõem as mãos com muita autoridade, e eles dizem: eu vos repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o que os demônios dizem? Bem conheço Jesus, certamente sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Meus irmãos, são demônios extremamente debochados. Mas infelizmente a frase desses demônios ou desse demônio é uma frase que me faz pensar, meus irmãos. Os demônios sabem quem é Cristo porque Ele é Deus. Os demônios sabem quem é Paulo porque Paulo é um imitador de Cristo. Mas e esses discípulos que a Bíblia nem cita o nome? Nem nós sabemos o nome deles. E diz o texto que eles passaram um aperto na mão desses demônios. E eu quero dizer para você que, meus irmãos, a gente tem que ser conhecido, o nosso modo de viver tem que nos fazer conhecido no céu ou no inferno. O diabo ele também ficou muito abismado com Jó. Isso significa que Jó ele também era conhecido lá embaixo. O diabo ele está rodeando a terra, andando por ela, vendo todo mundo, e de repente Jó chama a sua atenção. Chama a atenção por quê? Pelo modo como esse camarada leva a vida. Ele ora, ele serve a Deus, ele ora até pelos seus filhos, por pecados que ele não cometeu, mas que seus filhos possam ter cometido. E aí o diabo ele vem tentar manipular Deus e dizer para Deus: olha, esse homem ele não é abençoado assim porque te busca, mas porque você deu tudo para ele, por isso ele é fiel. Mas o problema, meus irmãos, é que Jó ele era conhecido no inferno, mas ele era conhecido no céu também. Nós vemos Deus dando uma garantia. É inacreditável isso que acontece nesse texto. Eu não sei nem se eu posso dizer assim, porque ver uma heresia, mas é Deus colocando a mão no fogo por um ser humano, e ele diz:
Pode tirar tudo que ele tem, porque ele vai continuar fiel a mim. Jó é conhecido no inferno e ele é conhecido no céu também. Já em relação, meus irmãos, de igual modo a Noé e Maria, Deus também estava de olhos neles, né? Agora principalmente em Maria. Eu penso que quando Jesus ele tem o seu planejamento de vir a esse mundo, ele é Deus, ele tem o seu planejamento está lá em Filipenses no capítulo 2, de vir a esse mundo, de esvaziar-se a si mesmo da sua deidade, da sua divindade, e vir a esse mundo e se tornar 100% humano. Jesus antes ele varre a terra e ele olha quem será usado para isso. E aí ele se depara com Maria, e Maria certamente é alguém que era conhecida no céu, pelo seu modo de vida, pelo seu modo de agir, pelo seu comportamento, pelo seu relacionamento com Deus. Maria chamou a atenção do céu e por isso ela foi chamada de bendita entre as mulheres. E como nós precisamos ser chamados de benditos também. Maria, meus irmãos, ela nos ensina que o que importa para levarmos vidas extraordinárias é a aprovação do Senhor. Que quando nós alcançamos a aprovação do Senhor, nós vivemos então o inimaginável. Às vezes a gente vive querendo a aprovação do mundo, às vezes a gente vive querendo a aprovação da esposa, querendo a aprovação do marido, querendo a aprovação do namorado, querendo a aprovação da namorada, querendo a aprovação do tio, do chefe. Mas nada disso importa se nós não temos a aprovação do Senhor. Há uma história, meus irmãos, que conta a vida de um jovem pianista, e aquele menino ele está iniciando nos seus estudos no piano, e o seu sonho é sair pelo mundo afora, em grandes caravanas, né, tocando piano pelo mundo. E ele tem ali um professor, e o seu professor é um dos melhores pianistas do mundo, e ele aprende muito com aquele professor. E chega o dia tão esperado, é a sua primeira apresentação em uma turnê. E aquele jovem, ele está tão empolgado, ele está tão feliz, é um sonho realizado. Ele vai tocar piano profissionalmente pela primeira vez. E ele está ali, meus irmãos, num teatro. Aquele teatro, ele está absurdamente lotado de pessoas. E aquele jovem, ele pega o seu piano e ele começa a viver o instrumento, ele começa a tocar, ele começa a sentir a música. Ele toca de uma maneira, meus irmãos, que toca o coração daqueles que estavam ouvindo. E diz que ao final daquela música, todo o auditório, todo aquele teatro se coloca de pé e começa a aplaudir aquele pianista que continua sentado no seu piano, com as suas mãos exatamente sobre as teclas como estava anteriormente, e todo mundo aplaudindo, e ele continua sentado imóvel, e todos estão esperando um gesto dele de agradecimento e de reverência, que é muito comum nesse meio artístico, mas nada, ele continua sentado no piano. Então a plateia inteira se coloca de pé e aplaude ainda mais, e aquele jovem nada. E ali no primeiro banco tem um velhinho sentado, que era o seu professor, um dos melhores pianistas do mundo. E depois que todo aquele barulho acaba, aquele senhor sentado no mesmo lugar que ele estava, ele vira para o jovem e faz. E no momento que o mestre faz isso, aquele jovem então ele se levanta do seu piano e agradece. Porque para ele, meus irmãos, não importava os aplausos da plateia, do mundo inteiro. Ele queria saber se ele agradou o professor, ele queria saber se ele agradou o seu mestre. E Maria, meus irmãos, ela nos ensina isso. Nós precisamos levar uma vida que agrade o mestre. Agradar as pessoas às vezes é legal, mas não é isso que conta. O que conta é se nós estamos agradando o nosso mestre.
é que ainda que o mundo esteja te aplaudindo e fazendo um alvoroço para você, se Deus está virando para nós como virou para Maria, Ele está dizendo: olha, é isso aí. O modo como você está vivendo me agrada. Concluindo, meus irmãos, Maria é uma extraordinária mulher da Bíblia, uma mulher santa. Será que Maria é santa? Maria é uma mulher santa. Santa, meus irmãos, não porque poderia fazer milagres no passado ou hoje. Quem faz milagres é o Espírito Santo, não é Maria. Santa, meus irmãos, não porque ela pudesse interceder por alguém junto a Deus no passado ou hoje, ela pode fazer isso. Não, porque a Bíblia diz: só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas essa mulher, ainda assim, ela é santa. Ela foi e ela é, porque ela escolheu viver acima da média. Ela viveu a viver, levar a sua vida acima do comum, uma vida extraordinária, como cada uma dessas mulheres que nós vimos nesse mês de março. E eu quero dizer para você que levar uma vida extraordinária é uma decisão. E eu pergunto para você nesse final: você deseja levar uma vida extraordinária? Você deseja levar uma vida extraordinária? Tem um personagem, meus irmãos, que eu gosto muito, que eu sei que a Pitu gosta também, que ele costuma dizer assim: a vida é assim, eu gosto da vida assim. E ele sempre diz isso e repete isso diversas vezes: a vida é assim, mas eu gosto de levar a vida assim. E tem muitos cristãos que têm todas as oportunidades do mundo de viver um relacionamento tremendo com Deus, porque agora nós não precisamos mais de sacerdote, porque agora o véu já está rasgado, porque Jesus, meus irmãos, Ele já nos deixou o Espírito Santo. Mas muitos têm levado uma vida assim. Mas Maria, ela nos ensina a buscarmos uma vida assim. Maria buscava uma vida assim, e por isso ela viu e viveu coisas inimagináveis, extraordinárias. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. As extraordinárias mulheres da Bíblia, elas só foram extraordinárias porque elas buscaram um relacionamento extraordinário com o Senhor. E essa série, ela está chegando ao fim, mas fica um desafio para nós. O desafio de também buscarmos e de também levarmos uma vida extraordinária com o Senhor. Isso é possível. Isso é perfeitamente possível. Lídia conseguiu. Débora conseguiu. Cifrá, Poá, Esther, Maria. Eu quero terminar dizendo que Maria era um ser humano exatamente igual você e a mim, sem tirar nem pôr. Mas ela conseguiu abrigar dentro do seu corpo o Criador. Isso não foi à toa, meus irmãos. Isso não foi à toa. É óbvio que havia um propósito de Deus para que isso acontecesse. Mas isso também aconteceu porque ela levava uma vida diferenciada em relação às outras mulheres. Algo que nós precisamos buscar enquanto cristãos também. Senhor Deus, Pai de majestade, Altíssimo é o nome do Senhor. Nessa noite especial, ó Pai, nesse encerramento dessa série, como me honra poder falar sobre a vida de uma mulher tão extraordinária, tão usada pelo Senhor. Uma mulher que é um exemplo, ó Deus, para as pessoas dos seus dias, mas uma mulher que é um exemplo também para todas as gerações futuras. Uma mulher que é um exemplo para nós. Uma mulher que nos ensina, ó Pai, que é possível termos uma vida espiritual de
intimidade com o Senhor, ao ponto de chamarmos a atenção dos céus e podermos viver algo extraordinário, ó Pai, ao seu lado. Queremos viver os propósitos do Senhor. Queremos viver os planos do Senhor como Maria viveu. Mas para isso, ó Deus, precisamos de uma vida espiritual diferenciada, mais profunda, mais perto. Queremos estar, Senhor, de Ti. Mais perto. Independente, ó Pai, dos problemas, das provações e das lutas. Porque o Senhor nos garante que o Senhor é conosco. Emanuel, é Deus conosco. O Senhor vem a esse mundo por meio de Maria, mas o Senhor continua conosco, ó Pai. Assim como eu creio que nesse momento Maria também está na sua presença. E é um momento onde nós também queremos estar, ó Pai, na sua presença. Santifica-nos, ó Pai, pela sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Santifica-nos para que nós possamos viver, ó Pai, coisas que a nossa mente ainda não concebeu. Prepara o nosso corpo, prepara a nossa mente, nos purifica. Leva-nos, ó Deus, eu te peço, a um estado de pureza da alma, do espírito e de condutas. Porque é o que nós mais precisamos, ó Pai. Isso não é fácil. Não é fácil vencer a carne, não é fácil vencer as inclinações humanas, não é fácil vencer o pecado, não é fácil vencer nem o diabo. E é por isso que, como Maria, nós também precisamos ouvir que o Senhor está conosco. Porque por o Senhor estar com ela, ela venceu todas as oposições. Louvado seja o seu nome, Pai. Nos colocamos em suas mãos e abertos aos seus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? O Rei da Glória está aqui neste lugar. Amém, Jesus. E Ele conhece o teu coração. Nós vamos encerrar este culto cantando isso, que o Rei da Glória está aqui fazendo com que a glória dele brilhe sobre a nossa vida. E que no decorrer dessa semana você prossiga buscando a Ele, para que a glória dele brilhe sobre você. Esse louvor diz: quanto mais eu vejo, quanto mais eu busco, eu amo esse Deus. Então que a gente nunca pare de buscar, que a gente nunca pare de se aproximar dele, porque ele precisa fazer com que a glória dele brilhe através de nós. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitórias e de conquistas para cada um, em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos? Amém. Glória ao nome do nosso Deus. Uma semana muito abençoada a todos os nossos visitantes. Que Deus esteja abençoando muito a vida de vocês. E no decorrer da semana, meus irmãos, eu trago então o nosso parecer ali da ordem e da associação, tá bom? A princípio, no domingo que vem, tudo certo, tudo normal. Se houver alguma alteração, eu comunico à igreja. E que agora, o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco